A economia brasileira está voltando a crescer e não só isso, ela está crescendo e mudando, que é uma coisa que nem sempre acontece nos ciclos econômicos do Brasil. Muitas vezes ele cresce igual ao que estava antes, né? Então você tem isso que tem maior. Então agora o que a gente tem é isso que tem virando outras coisas enquanto cresce. Vamos entender quais são as principais dinâmicas por trás disso, para a gente começar a discutir isso mais para frente, nesse vídeo mais base, assim. E também como que você pode ganhar dinheiro com isso em uma empresa que eu acho que simboliza muito bem isso. Acho que é bom ter esse exemplo, assim, para você conseguir visualizar. E eu acho que é importante dar essa ênfase de como o Brasil está crescendo e mudando ao mesmo tempo, porque se você for ver o boom que a gente teve durante o primeiro mandato de Dilma ali, que era aquele boom de crédito e tudo mais, o que você tinha é basicamente o mesmo padrão se repetindo, não muitas coisas novas entrando, não muita inovação, porque o que você tinha era muita burocracia, muita travada, e você tinha um dirigismo estatal muito forte de o que vai dar certo. Então você tinha um relativo padrão, você tinha um relativo, é isso que tem, só que mais disso rolando. E é justamente por causa desse nível de burocratização e dirigismo econômico que tem menos agora, que a gente tem um crescimento com mudança, que é o que eu acho que é mais crucial para empreendedores sacarem agora. Porque o que vai acontecer, tem uma série sobre empreendedorismo que eu tô fazendo, que vai ser para doadores e tudo mais, em que eu abro falando isso. Tipo, você não pode mais se folgar e fazer o que você sempre fez mais. Você vai ter que começar a se ligar que coisas vão começar a mudar e estruturas fundamentais da sua empresa podem ter que ser modificadas completamente ou descartadas nesse processo. Então não dá para você só ligar o piloto automático ou ligar o piloto automático só que com mais acelerador. É mais complicado que isso, é uma coisa que eu tô abordando lá, mas devago. O ponto é que agora, como a gente tem menos dirigismo, menos burocracia e tudo mais, você vai ter muito mais inovação acontecendo no mercado e isso vai incomodar muita gente na economia. Pra gente sair um pouco do teórico, vamos pro exemplo muito bom, que é Uber, Airbnb, essas coisas de disrupção e tudo mais. Mas você tem, por exemplo, todas as empresas de aplicativo de investimento agora que estão incomodando o banco. Me surpreende, pra ser bem honesto, que banco ainda não foi dar uma tentada de parar com essa história aí, mas você tem agora novas coisas, não só em economia digital, mas novos métodos, coisas internacionais entrando, novas formas de educação, etc. Então isso causa mudanças, e mudanças incomodam gente. Quando você tem setores econômicos que são os tradicionais crescendo, você tem pouca gente se incomodando. Quando você tem novos setores chegando, novas coisas chegando e disruptando, você tem gente incomodada. E é importante entender isso, porque isso vai ter implicações políticas, vai ter várias outras implicações também. Então esse é a nova direção de economia de Brasil. E primeiro fator, né, já implícito dentro disso, é o fato que agora a gente tem menos burocracia, menos regulação, menos dirigismo estatal, menos BNDES. Não que não exista, né, ninguém está falando aqui que o Bolsonaro é um ancapizão, mas o fato é que está sendo reduzida. É muito difícil calcular quanto, ou dizer, antes era 9, agora é 7, não sei. Mas o fato é que espaço está sendo aberto e essas coisas que estão entrando são ajudadas por um segundo fator, que o Brasil está tendo agora uma rotação de crédito. Ele está saindo de um lugar e indo para o outro. E isso tem a ver com principalmente duas forças. Primeiro, é a queda da taxa Selic. A queda da taxa Selic é a taxa lá que o Banco Central decide que vai ser o juro no Brasil, que é um puta controle de preço e um estatismo desgraçado, mas o fato é que ele existe. E o governo controlou para baixo. Inclusive, eu acho que já tá no ponto em que começa a ser um pouco preocupante, porque ele está muito perto da inflação, o que é difícil de acreditar que aconteceria em um livre mercado, mas isso é outra discussão. Ponto é, a taxa Selic caiu, o que faz com que tesouro direto e renda fixa de maneira geral, renda fixa, seja menos atrativo. Então o dinheiro vai sair disso para outro lugar. E o maior sintoma disso hoje é poupança. Poupança agora já não era uma coisa, não era uma coisa assim, mas pelo menos você tá falando, agora é burrice mesmo. Talvez você esteja sendo afetado por isso. Não vou dizer prejudicado, porque agora você pode botar o teu dinheiro em outro lugar que vai ser produtivo e que vai ganhar dinheiro com isso, mas o fato é que isso está afetando gente. Então esse dinheiro de poupança agora, centenas de bilhões de reais de várias coisas diferentes, de tesouro de poupança, vão ter que rodar para algum lugar. Então agora você vai ter uma porrada de demanda de quem que vai fazer essa rotação, quem que vai levar, quem que vai vender, quem que vai fazer,
Quem que vai receber? Como é que a gente recebe? Você tem um monte de gente agora que não estava acostumada a receber crédito e investimento de outras fontes que não ir no banco pegar o empréstimo, que agora tem. Isso é uma porrada de aplicativos de investimento agora. Isso é uma porrada de empresas de crédito digital e mais um monte de coisas agora, que eu acho que tem uma empresa que é um belo exemplo disso, né? Já chamo nisso. Mas isso está acontecendo e isso leva dinheiro para essas empresas que agora podem se desenvolver. Então, esse é desenvolvimento do setor privado, é desenvolvimento com investimento privado acontecendo lá. Então, não é o BNDES dirigindo quem vai. É crédito privado procurando, pai aí que me paga, como é que eu faço isso? O que gera todo um problema de assimetria de informação, que é, você tem um monte de gente agora que não sabe investir, não é à toa que todo o mercado de educação financeira cresceu nesse último ano e tanto aí. Mas não só você tem isso, mas a galera falando assim, pô, mas aonde que eu levo? E do outro lado a galera pensando, pô, como é que eu pego isso? Tem um espaço para alguém resolver essa assimetria de informação aí. E em cima disso, a gente está tendo uma onda de empreendedorismo no Brasil. Quer ver a prova disso? A esquerda começou a bater nisso. Você sabe que uma coisa é uma grande pauta quando grandes grupos políticos começam a atacar isso. Porque se fosse pequeno, os caras não iam se dar o trabalho. Você entende o ponto? É aquela coisa, tipo, se o teu inimigo não sabe quem você é um nada, certo? Se o teu adversário, se o teu inimigo tá falando o teu nome, é porque você tá acertando. Então, o fato de que você vê, não só esquerdas, mas estatistas de maneira geral atacando empreendedorismo, significa que existe uma onda de empreendedorismo. As pessoas estão mais curiosas por isso. Cara, você puxa no Google Trends, qualquer termo relacionado ao empreendedorismo, buscas subiram. Então você tem agora mais facilidade de empreender, desburocratização, você tem uma queda da taxa Selic, rotação de crédito, e você tem mais gente querendo pegar isso. Isso é uma mudança econômica no Brasil. Para onde isso vai, a gente não sabe. Então o que você pode fazer é ver essas forças e tentar entender. Agora eu acho que isso é um momento econômico, não vou dizer único, mas muito especial na história brasileira e que pode dar em muita coisa se não atrapalharem com isso. Mas isso aqui tudo fica muito etéreo, muito teórico e tudo mais. Deixa eu dar um exemplo pra você, que como eu falei, eu acho que é uma empresa que capta bem todo esse movimento para você conseguir ter um exemplo na tua cabeça quando você vai explicar isso ou quando você vai pensar sobre isso, que é a Mutual Investimentos, que é um aplicativo de crédito peer-to-peer. Aí você fala, Rafael, lei do usura. Não, tem exceções, desburocratizações foram feitas, várias... Eu não vou entrar na parte legal toda disso, mas o fato é que agora dá. Então agora você tem aplicativo para concorrer com banco. Sim, então você tem novas empresas, novas estruturas incomodando o poder estabelecido. Você tem não só um crescimento dessas empresas que já existiam, mas novas entrando e incomodando. O que ela faz é empréstimo peer-to-peer, empréstimo de pessoa para pessoa. Se quiser simplificar pra caramba, é um Tinder de crédito. Mas o que ele faz é avaliar a capacidade de crédito, avaliar o rating de crédito de quem tá pedindo alguma coisa, pedindo empréstimo, e apresentar para você, investidor. Falar, e aí, ó, cara, tem esse cara aqui, ele tá querendo fazer consolidação de dívidas, a renda dele é por aqui, e o risco dele, ele mora nessa cidade, tem uma foto dele e tal, e o risco dele é esse. Então tem esse juro aqui que você vai ganhar emprestando para ele, e para você não ter que, porque muita gente que vai emprestar esse dinheiro não tem, sabe, 100 mil reais para distribuir um monte de gente em empréstimos pequenos. Então, já que eles já sabem disso, que é um problema que eles tinham antigamente, mas já que eles sabem disso, o que eles fizeram é para você poder ter uma cota de empréstimo. Então, se um cara tá pedindo 3 mil reais emprestado, ele pode vender 10 cotas de 300. Então, você não precisa emprestar 3 pau para ele, você pode emprestar 300. Então fica muito acessível, mesmo para quem só tem uns trocados na poupança, você consegue entrar lá. Eu tô dando um exemplo da poupança, tipo, você tá rotacionando para fora disso, tá pensando, agora eu faço o quê, guri? O que eu faço com isso, né? Mesmo com pouco, você não precisa ser alguém com muita bala na agulha para fazer isso. E ainda para resolver essa coisa de assimetria de informação, porque, de novo, você tem esse problema, né? Você tem gente que não sabe exatamente o que fazer aqui e tal. Só, beleza, a gente cria um sistema de investimento automático. Então você escolhe o perfil que você quer ter, você dá as guias lá e esse negócio, esse bot vai investir para você, esse inteligência artificial, como você quiser usar o termo, vai investir para você e distribuir o teu dinheiro num perfil de risco, colocar os retornos, reinvestir quando você pega, então você não tem que ficar lá o tempo todo, porque assim, cara, a maior parte das pessoas no Brasil não são gestores de fundo, certo? Os gestores precisam olhar esse negócio todo. Então, é um negócio que simplifica. Então, você começa a bater todas as caixinhas de problemas que essa nova mudança econômica vai chamar pra gente. E quem acompanha o canal sabe que eu tô falando da Mutual há um tempo.
e de problemas que eles tinham antes que agora estão resolvidos, o que foi alguns meses de distância, certo? Agora, para pensar que tem empresa, você provavelmente consegue jogar alguma empresa não estatal, não precisa nem pensar Correios, qualquer empresa não estatal que os caras se folgaram. Tem esses problemas, a gente nunca vai resolver, certo? Mas por que essas empresas, por exemplo, a Mutual colocou esses sistemas? Investimento via inteligência artificial, a cota de investimento, estão começando a fazer mais uma porrada de coisa, estão sempre inovando nisso, porque sabem que não dá para se folgar. Porque a economia brasileira, por muito tempo, foi... Assim, na moral mesmo, você pode se folgar. Sabe, se você tá fazendo um trabalho medíocre plus, assim, não tô dizendo nem bom. Entre o medíocre e o bom tem um lugar ali que é o... Você pode ficar ali que você tava de boinha, sabe? Você podia se folgar e você vê muitas empresas ainda no Brasil folgadas. O cara é ruim e continua ruim e ele tá falando, e você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai no concorrente? Ele é folgado também, daí? Você vai fazer o quê? Sabe? A gente tem isso. Mas isso tá mudando agora, essa empresa Mutual reconhece isso, eu acho que esse é um exemplo bom, quem acompanha os meus vídeos sabe quanto eles estão colocando coisas, quanto eles estão inovando. Isso, teoricamente, economicamente, numa livre economia, deveria ser o normal. No Brasil é novidade. Mas é um novo movimento interessante aí. E se você está interessado na Mutual, você quer saber como é que funciona a plataforma deles, quer investir lá e tudo mais, tem um link lá na descrição para você conferir os caras. Inclusive, agora que tem um monte de gente entrando, a plataforma tá nova, um monte de coisa e tudo mais, eles também estão fazendo uma oferta para quem tá entrando, que é um cashback. Quando você investe, quando você usa a plataforma, você recebe um retorninho lá. Isso é até o comecinho de fevereiro. E não é só uma vez e acabou, entendeu? Meio que dá uma corrida aí. Desculpa que o vídeo tá sendo meio que no fim de janeiro e tudo mais, mas vamos ter que acelerar esse negócio aí. Mas eles estão tendo esse cashback para investidores agora, que é um negócio legal. Então, sugiro você dar uma olhada lá, o link vai estar na descrição por este vídeo, é isso. Tchau, tchau.